Olá, irmãos. Espero que vocês tenham passado uma excelente semana. E hoje eu vou deixar um versículo para vocês que está em João 16, o versículo 33. Diz assim a palavra de Deus: Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Irmãos, em outra tradução, diz assim: Tenho-vos dito essas coisas para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem uma outra oração de Jesus que ele fala assim: Não os peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno, que está em João 17:15. Irmãos, nós não estamos habituados a saber que nós temos que passar tribulações. Porque a vida não é só de momentos bons. A vida é de momentos ruins, muitas vezes, de sofrimento. E não nos ensinaram isso, porque entrou a doutrina da prosperidade, que a gente vai querendo, é só clamar a Deus, que Deus vai dando. E quando nós vamos passar as lutas, nós nos desanimamos, choramos, nos queixamos. Por quê? Porque não sabemos como passar as lutas. Não nos ensinaram que nós devemos passar as lutas com Cristo. Muitas pessoas hoje nessa pandemia estão desesperadas, cristãos desesperados, com medo, deixando tormento entrar na vida. Tudo isso por quê? Porque não sabem passar as lutas. E a palavra de Deus, ela é muito clara. Ela quer que você renove a sua mente. Em Romanos 12:2 fala: Mas deixem que Deus transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Que Deus nos transforme por meio de uma mudança da nossa mente. É tempo de renovarmos nossa mente, da maneira como nós pensamos as coisas. Por quê? Irmãos, tem inúmeros versículos que falam sobre as provações. E nós não sabemos nenhum deles. Nós sabemos que Deus dá vitória, e nós caímos em depressão, choramos, nos queixamos, desanimamos, perguntamos onde está Deus quando nós passamos nossas lutas. Veja só, em Tiago 1, no Tiago 1, versículo 2 e versículo 4, diz assim: Meus irmãos, sintam-se felizes quando passam por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence as provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Quando nós falamos assim, mas estar feliz diante das provações, irmãos, eu quando conheci Jesus, eu aprendi que era necessário que as provações existiam. Ninguém falou que ia ser um mar de rosas. Diziam que nós tínhamos que segurar na mão de Deus no meio das nossas batalhas. E eu me lembro muito bem de uma irmã que eu orei muito, ela estava com câncer, ela acabou morrendo. E eu não perguntei nem por quê, porque eu sabia que ela estava já no céu com Deus, eu sabia que ela passou uma provação difícil. E a minha vida, eu fui passando diversas provações. Eu com 24 anos, eu tive uma doença que durou até os 40 anos, que eu tive que ser operada 19 vezes. E nenhuma das operações eu fiquei triste, eu glorificava a Deus. Eu adorava a Deus no meio das minhas tribulações. Por quê? Porque eu sabia que Ele estava me ensinando. Quando Deus nos dá uma tribulação, é porque Ele quer nos ensinar algo para nós. Quer que nós tenhamos uma fé mais forte, mais firme, nos preparando para épocas
que vão ser difíceis, como essas épocas agora da pandemia. Eu já não ligo para as lutas. Quando a luta vem, eu sei que ela passa. Porque tudo passa, menos a palavra de Deus, né? E quando nós vemos, Deus vem. Quando Deus fala na palavra que Ele nunca dá uma luta acima do que nós podemos suportar. Antes Ele dá o escape. E nós vemos assim que em 1 Pedro 1,7 fala que o ouro que pode ser destruído, ele é provado pelo fogo. Da mesma forma, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro. A nossa fé para Deus vale muito mais do que o ouro. Precisa ser provado para que continue firme. Porque a pessoa que não passa a luta, que tudo vem fácil na mão, ela não sabe viver, irmãos. Ela não sabe viver com Deus. Porque quando vem a primeira dificuldade, ela desmonta. E ela, em vez de ela enfrentar a dificuldade, ela batalhar para sair da onde ela está, ela esmorece. Ela sente e chora. Irmãos, sempre eu falo que chorar ou rir diante de uma circunstância é a mesma coisa. A circunstância não muda. Portanto, vamos sorrir, vamos estar alegres, pegar a força de Deus, que a alegria do Senhor é a nossa força, e nos levantar e enfrentar as situações, não fugir delas, né? Deus não está pedindo para que você passe sozinho as suas lutas. Tenha certeza disso. Deus não está pedindo isso de você. Ele está dizendo que Ele vai passar com você todas as suas lutas. Todos os momentos ele fala que vai estar com você. Porque Ele fala assim, Ele está dizendo aqui, eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz no meio das lutas. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Tenha coragem, irmão, de enfrentar todas as batalhas, usar seu raciocínio, sua inteligência também para sair, mas orar muito mais para que Deus venha te dar a estratégia de sair da sua tribulação. Irmãos, me emociona muito, sabe? Quando eu leio Mateus e Lucas, quando fala sobre Jesus, eu vou ler para vocês, Mateus 26, 37 e 38. Então Jesus, levando Pedro e os filhos de Zebedeu, que é André e João, né? Ele levou consigo. E ele começou a sentir uma grande aflição e tristeza, e disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me fazer matar. Fiquem vigiando comigo. E os discípulos não ficaram vigiando comigo, porque ele sabia que ele ia passar pela crucificação, que era uma coisa muito horrível, né? Ele falou: meu Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Irmãos, em Lucas fala assim: então um anjo do céu apareceu e o animava. Irmãos, quando está passando sua tribulação, a sua dificuldade, os anjos vêm te ajudar na batalha, porque Jesus, Ele sabe o que você passa. Ele sabe porque Ele passou todas as tribulações que você possa imaginar. Ele sofreu nesse mundo, mas Ele falou: eu venci o mundo, por isso tenham coragem. E Lucas 22, 44 diz: ele cheio de aflição, mesmo com um anjo vindo animá-lo, Jesus orava com mais força ainda, e o seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. O nosso mestre saiu, ele sofreu, irmãos, ele sofreu. Mas em 2 Coríntios 1,4 diz assim: Jesus nos auxilia em todas as nossas aflições, porque Ele sabe, Ele sofreu, Ele sabe o que você passa. Para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós, quando nós passamos uma fase difícil, saiba que Deus está preparando, porque daí você vai
encontrar pessoas que passaram coisas semelhantes e você vai saber falar com elas. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Jesus. Irmãos, porque conselho, irmão, não muda nada na vida de ninguém. Mas a experiência nossa com Deus, nós contarmos que nós fomos vencedores na batalha, isso muda tudo, irmãos. Como eu disse, eu tive 19 operações. Dos 24 aos 40, 15 operações. Irmãos, e eu nunca fui infeliz. Eu sempre glorificava o nome de Jesus e eu trabalhava para Jesus mesmo doente. Sempre, nunca parei. Eu não paro por nada, porque eu amo trabalhar para Jesus. E as pessoas que me conhecem sabem disso. Então, irmãos, tenham certeza, Deus está querendo que você se posicione diante das lutas, porque os dias são maus. E as coisas estão andando para um estágio que vai ser mais difícil. Mas, irmãos, aprenda que se Deus está te dando uma luta, é porque você pode suportar. Senão, Ele te dará o escape. Amém, irmãos? Espero que tenham gostado desse vídeo. E eu peço para que vocês ponham um joinha, que vocês compartilhem, que vocês compartilhem nos grupos, que deixem seu comentário. E também temos o livro Ao Cheiro das Águas, que você pode ler online, né, que está na descrição, que você pode ler online ou baixar mesmo no seu celular, no seu computador. E que Deus dê a vocês uma excelente semana, em nome de Jesus.